meu nome é Maria Rebelo, eu sou doutoranda pela UFBA e venho aqui falar-vos sobre negócios processuais em processo de trabalho. E qual é o principal problema que nós aqui encontramos? É a Instrução Normativa 39/2016, editada pelo TST, que basicamente nega a aplicação do 190 ao processo de trabalho sem qualquer fundamentação. A doutrina tem considerado que o 190 pode ser aplicado desde que, por exemplo, o juiz homologue todas as transações, desde que não haja prejuízo para o trabalhador ou princípios como a duração razoável do processo não sejam afetados, mas eu acho que é necessário ir um pouquinho mais além. Pegando no 190, quais seriam os principais problemas que ele encontraria no processo de trabalho? Seriam sobretudo dois, a questão do objeto e a questão da capacidade/vulnerabilidade. Quanto ao primeiro, dizer o quê? Como estão em causa créditos salariais, supostamente indisponíveis e, portanto, não seria possível negociar estando em causa esse tipo de créditos. A verdade é que nós também sabemos que a Fazenda também defende interesses públicos, também são indisponíveis e, não obstante, toda a doutrina reconhece que ela pode celebrar convenções. Por outro lado, nós também sabemos que nos processos trabalhistas é possível haver pedidos que não envolvam créditos salariais, como estando em causa apenas danos morais, como estando em causa apenas a aplicação de multas previstas na CLT. E, por último, dizerem do seguinte, que é toda a doutrina justivilista também já reconhece que uma coisa é convencionar sobre o pedido, outra coisa é convencionar sobre normas do procedimento que não afetam necessariamente aquilo. Portanto, relativamente ao objeto, acabamos por excluir esta questão. Quanto à questão da capacidade, recortada negativamente pela questão da vulnerabilidade, também dizer algumas considerações. A primeira é, existem áreas que claramente não podemos dizer que existe vulnerabilidade no processo de trabalho. Quando são os sindicatos que estão a intervir em dissídios coletivos, quando a União, por exemplo, dá a entrada de ações para aplicar penas administrativas a determinados empregadores, quando está em causa relações de trabalho e não relações de emprego, e por último, a questão do Ministério Público do Trabalho, porque nós temos a Resolução 118 do Conselho Nacional do Ministério Público, que nos diz que o Ministério Público pode celebrar convenções, mal seria se não pudesse também no processo de trabalho. Por outro lado, dizer o seguinte, a vulnerabilidade tem que ser distanciada do ponto de vista material e do ponto de vista processual. E quando está em causa a questão processual e o trabalhador está acompanhado de mandatário, é muito difícil perceber que ele ainda tem vulnerabilidade dentro do processo. Nos casos do jus postulante, em que ele não vem acompanhado de advogado, aí o problema é maior. Mas mesmo em jus postulante, nós temos que admitir que existe uma esfera de hipossuficiência rarefeita, nomeadamente quando estão em causa juristas, técnicos de direito, altos empregados, não podemos dizer que existe vulnerabilidade. Mas mesmo nos casos em que não sejam estes casos mais concretos, nos casos dos postulantes, genericamente considerando, ainda assim nós temos que perceber que tem que existir um prejuízo específico e também temos que fazer aplicar aqui o enunciado 18 do FPPC, que nos diz que a vulnerabilidade, se existir, há de sempre existir como um indício e não como uma presunção judicial para o juiz. Por último, fazer um apelo ainda à questão da reforma. Numa época em que nós saímos de uma reforma trabalhista que empodera o trabalhador fora do processo, no âmbito do seu contrato, que lhe permite fazer uma demissão negociada, que lhe permite acordar sobre o aumento da sua jornada de trabalho, que lhe permite celebrar cláusulas compromissórias para levar o seu litígio à arbitragem a determinados trabalhadores, que lhe permite, se ele quiser atacar os sócios de determinada empresa, usar o Instituto de Desconsideração de Personalidade Jurídica a seu próprio requerimento. Então nós temos que usar esta reforma para bem do processo e reinterpretar o processo, e o 190, a Instrução Normativa, é esta luz. E com muitas coisas para dizer, despeço-me e agradeço a todos.